Algumas pessoas costumam acumular dívidas, entre elas está o IPTU, o imposto voltado para quem tem casa, apartamentos, salas comerciais, terrenos. A prefeitura da maior cidade do estado, o Recife, resolveu oferecer descontos de 90% para fazer com que as pessoas paguem as contas antigas. Quem vai explicar os detalhes para a gente é o repórter Pedro Lins. Ô Pedro, para quem valem exatamente esses descontos aí? O desconto de 90%, Meire, vale para aqueles contribuintes, ou seja, os proprietários dos imóveis que estão com débitos até o fim de 2012. Mas a gente vai saber mais detalhes para saber até como conseguir esse desconto com o procurador-chefe da Secretaria da Fazenda do Recife, que é o Marcos Vinícius de Moraes, que está aqui com a gente. Procurador, 90% de desconto para aquele contribuinte que deve até o fim de 2012. Como é que ele faz, então, para conseguir esse desconto? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Meire. Bom dia, telespectadores. Primeiramente, é um prazer falar aqui na Rede Globo a respeito de uma vantagem que o município do Recife está oferecendo para os contribuintes que estão com débitos atrasados de IPTU e de ISS. Então, nós estamos oferecendo um desconto de 90% nos juros e na multa. E a forma de obtenção desse desconto seria através de acesso ao site do município do Recife, da prefeitura, que é o www.recife.pe.gov.br, atendimento ao contribuinte. Tem um banner que leva direto a esses descontos. Com relação à dívida ativa, já ouvi falar muito sobre isso. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é dívida ativa. Pedro, em poucas palavras para o nosso telespectador entender. Quando o contribuinte deixa de pagar o seu IPTU, existe uma cobrança administrativa que dura cerca de um ano. A Secretaria da Fazenda Municipal, ela envia a cobrança administrativa, envia, na verdade, algumas cartas de cobrança. Após cerca de um ano, essa dívida é inscrita em dívida ativa, que é um procedimento preparatório para que ingressemos com as ações judiciais. Então, o contribuinte, digamos que ele deixa de pagar o exercício 2013, o IPTU de 2013. Então, ele tem cerca de um ano de cobrança administrativa, é inscrito em dívida ativa e, enfim, entramos com a ação judicial, que se chama execução fiscal. Quem não paga o IPTU, o que é que acontece? Nesse caso, após inscrito em dívida ativa, ingressa-se com a ação judicial e temos todas as medidas que chamamos medidas constritivas daquele patrimônio do contribuinte, para fazer com que ele venha a efetuar o pagamento. A primeira medida delas é o protesto via cartório. Então, o contribuinte ele poderá ser protestado negativado para efetuar o pagamento. Passada essa fase, nós temos a cobrança via processo judicial. Nesse processo, podemos ter penhora de bens, que pode ser a penhora de numerários em contas correntes, o bloqueio realmente da conta corrente, né? Conseguir efetuar o bloqueio daquele valor que está em conta corrente. Depois, podemos também efetuar a penhora de veículos, tais como motos, carros, caminhões, e até levar o bem a leilão, né? Levar o imóvel a leilão para que possa ser efetuado o pagamento do IPTU. Para evitar todas essas medidas, estamos com esse desconto de 90% nos juros e nas multas dos débitos até 31 de dezembro de 2012. Procurador, a gente fala desse desconto de 90% até o fim de 31 de dezembro de 2012, mas quem deve 2013 e 2014, tem algum desconto? Sim, há um desconto também previsto em lei de 70% para esses débitos de 2013 e 2014. Só não atinge o corrente ano. O importante é realmente regularizar a sua situação para evitar a penhora das contas correntes, a penhora do seu veículo e, eventualmente, a perda do seu imóvel. E o objetivo, Pedro, de conseguir cobrar essa dívida, na verdade, é conseguir recursos para o município prestar o serviço que lhe cabe, né? Que seria o serviço de educação, construção de escola, construção de creches, construção de hospitais, clínicas, saneamento básico, pavimentação de ruas, contenção de encostos, então, limpeza urbana. Então, a atividade da Procuradoria e a atividade da Secretaria de Fazenda é conseguir recursos para a prestação efetiva de serviço do município do Recife. A gente vai ampliar essa conversa porque Meire, lá no estúdio, procurador, tem uma pergunta para o senhor. Meire. Oi, Pedro. Bom dia, procurador. Queria saber do senhor o seguinte, aquelas pessoas que perdem o direito de ficar, se ele não ouvir, Pedro, você
fala para ele, por favor. A preocupação é o seguinte, aquelas pessoas que perdem o direito de ficar dentro de casa porque ficaram com uma conta muito alta. Então, elas são convidadas a sair, tem uma ação judicial, a polícia vai lá. Como é esse processo de retirada dentro das casas daquelas pessoas que não pagaram conta nenhuma? Na verdade, Meire, o procedimento é um procedimento judicial. A Procuradoria, ela pede a penhora daquele imóvel. Ele ainda tem essa oportunidade de pagar com 90% de desconto de juros e multa. Somente em último caso, realmente, se não houver o pagamento, aí sim poderá haver o leilão desse imóvel. É um procedimento judicial. O judiciário, ele vai levar aquele bem ao leilão e o município vai receber o dinheiro relativo ao IPTU. E o que eventualmente sobrar, realmente fica com o contribuinte. Procurador, agora para a gente finalizar, onde a pessoa pode imprimir o boleto com esse desconto? Na verdade, ele deverá entrar na internet, no www.recife.pe.gov.br. O desconto 90% é exclusivo pela internet. E ele poderá imprimir na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, na lan house, em qualquer local que tiver acesso à internet. O objetivo é que o contribuinte tenha um amplo acesso ao desconto de 90% nos juros na multa dos débitos até 31 de dezembro de 2012. Procurador Marcos Vinícius, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. Só lembrando o site www.recife.pe.gov.br. Entra lá e vai no acesso ao contribuinte para poder imprimir o boleto para poder pagar o IPTU para regularizar essa situação, porque senão pode sim perder o imóvel mesmo.